Meus cumprimentos com o título Pedro na prisão. Atos 12, versículos 6 a 8. Pedro, o apóstolo Pedro, acorrentado na prisão. Pedro estava na prisão, mas os cristãos oravam com insistência a Deus por ele. Quando Herodes estava para apresentá-lo nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, duas correntes, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Então, muitas sentinelas, muitos soldados. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo, repetindo, eis que sobreveio um anjo, um espírito do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, o espírito, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as correntes. Disse-lhe ainda o anjo, quer dizer, o espírito mensageiro, cinge-te e calça as tuas sandálias. E Pedro o fez. Disse-lhe mais, cobre-te com a tua capa e segue-me. Quer dizer, vista-se e segue-me. Saída da prisão. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Coisa como se fosse um sonho ou a evidência de um espírito, uma visão. Só se fala em visão quando não é material. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. A porta abriu sozinha. E tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Sai da prisão, chega em uma rua, e aí ele vê-se sozinho, já sem a presença do Espírito, do anjo. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender. Daí uma das poucas fazem que é dado o nome a uma pessoa. A serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta, quer dizer, deixou Pedro lá fora e exclamou perante os que estavam lá orando, Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram, você está fora de si. Quer dizer, não acreditaram nela. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Então, encontrando os seus irmãos, os seus amigos, e ele pôde, refletindo, dizer claramente, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Insistindo ela em afirmar que era Pedro,
Porque quando a serva, quando Rod volta ao interior da casa e disse que lá estava chamando, batendo no postigo, na porta, o apóstolo Pedro, eles não acreditaram que pudesse ser ele, porque ele estava preso, acorrentado, esperando a morte. Então, há uma afirmativa muito interessante aí. Não, para eles não era Pedro, deve ser o anjo dele. Quer dizer, deve ser o espírito Pedro, já morto. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Então, aberta a porta, vendo a rua, vendo Pedro, fisicamente, pessoa física, eles ficaram perplexos, porque não podiam acreditar que ele teria sido libertado. Seria a morte certa. Mas aí está uma informação interessantíssima nesse versículo, quando diz, deve ser o anjo dele. Eu até coloquei em fontes vermelhas. A palavra anjo no lugar da palavra espírito. O que nós estamos cansados de saber, mas é muito importante que quando o texto bíblico diz, apareceu um anjo, o anjo disse, o anjo é sempre espírito. Porque imagem e semelhança de Deus na criação, Deus é espírito. Então somos espíritos também.